Oi todo mundo, bem-vindos à segunda parte dos 5 maiores mitos sobre a esclerose múltipla. Se você não assistiu a parte 1, corre lá, assiste primeiro, onde a gente fala sobre os 3 primeiros maiores mitos sobre a esclerose múltipla. E lá a gente fala sobre as informações mais básicas sobre a doença, o que ela é, o que ela faz, o que ela não faz. Então aqui já é uma parte um pouco mais avançada do curso, digamos assim. E uma parte bem importante que eu esqueci de falar lá na parte 1 é que nesses vídeos eu tentei ao máximo deixar de fora as minhas experiências pessoais com a esclerose múltipla, porque eu queria que fosse um vídeo assim mais geral, né, que se aplicasse a todos os esclerosados aí desse mundão lá fora. Mas caso vocês se interessem pelo tema e queiram saber um pouco mais sobre a minha história pessoal com a IM, né, como foram os meus sintomas, como que foi o meu processo de diagnóstico, quais são os tratamentos pelos quais eu já passei e sei lá o que mais. Comentem aqui embaixo, venham falar comigo no Instagram, no Facebook, sou Sara Paralovo nos dois, sou a única nos dois, você vai me encontrar. E é isso, chega de papo, vamos ao que interessa. Menina, a cunhada da prima do meu vizinho da frente pegou isso aí e se curou fazendo só meditação e aromaterapia. Ok, agora chegamos na parte mais delicada e talvez um pouco polêmica do vídeo. No caso, esse não é bem um mito, seria mais uma forma um pouco assim problemática que as pessoas têm de sair sugerindo tratamentos e, enfim, curas milagrosas para doenças que elas nem sabem direito o que é. Então, geralmente essas sugestões, elas vêm de pessoas absolutamente bem intencionadas que só estão tentando oferecer ali um conforto ou uma ajuda para alguém naquele momento difícil, né? E veja bem, eu não tô nem falando aqui de quando um amigo querido, uma pessoa muito próxima que eu gosto muito, vem dividir comigo algo que ele leu ou me mostrar um artigo, uma reportagem para discutir comigo algo, para me perguntar, ou até mesmo para me sugerir algum, sei lá, um tratamento adicional que possa, né, ajudar ali na minha qualidade de vida e tudo mais. Esse carinho, essa atenção e inclusive essa troca de informações é muito benéfica, né, e faz a gente se sentir menos sozinho também. Mas o que eu estou dizendo aqui é que é muito importante, muito importante, a gente tomar muitíssimo cuidado com o que a gente sugere, para quem a gente sugere, quando a gente sugere todas essas ideias, né, de tratamentos alternativos e tudo mais. Então vamos pegar essa frase que eu usei para ilustrar o quarto mito, né? É claro que é uma frase só inventada, de brincadeira, só para poder ilustrar mesmo, mas serve pra gente brincar um pouco ali de jogo dos 7 erros, mais ou menos. Ou no caso, jogo dos 3 erros. A cunhada da prima do meu vizinho da frente pegou isso aí e se curou fazendo só meditação e aromaterapia. Vamos lá. Primeiro, que a esclerose múltipla não se pega. Não é uma doença infecciosa. É uma doença crônica que simplesmente se tem e se manifesta. Segundo, que ela se curou... Não, ela não se curou porque a esclerose múltipla é uma doença que até então, pelo menos até hoje, com todo o conhecimento científico que se tem no mundo, é uma doença incurável. Não se conhece uma cura definitiva para a esclerose múltipla. Então, o máximo que aconteceu aí é que ela conseguiu controlar os sintomas e possivelmente até os sintomas nunca mais voltaram, mas não significa que ela está curada. E terceiro... Ai meu Deus, lá vou eu polemizar, mas gente, não me ouçam, tá? Por favor, não me odeiem, não fechem esse vídeo antes de eu terminar de falar. Vamos lá. Meditação e aromaterapia são considerados tratamentos alternativos. E a questão é que medicina alternativa, via de regra, não tem sua eficácia comprovada cientificamente. Se tem, deixa de ser medicina alternativa e vira só medicina.
Hoje, existem várias opções para tratamento e controle da esclerose múltipla. Desde fisioterapia e uso de corticoides para controlar os sintomas, né, durante os surtos, até o uso de imunomoduladores e imunossupressores para evitar que novos surtos venham a acontecer. Então, assim, a eficácia de cada um desses tratamentos vai variar muito de pessoa para pessoa, da agressividade da esclerose múltipla que aquela pessoa tem, da severidade dos efeitos colaterais de cada um desses medicamentos. Mas a questão é que todos esses tratamentos, os chamados tratamentos convencionais, né, eles foram minuciosamente testados em laboratório e têm as suas eficácias cientificamente comprovadas, e eles têm seus efeitos muito bem estudados e muito conhecidos, tanto os efeitos quanto as suas limitações também, né? Então a gente sabe como eles funcionam, basicamente. Bom, mas então voltando lá ao que eu estava falando sobre os tratamentos alternativos. É claro que muitos deles têm, sim, efeitos muito positivos sobre a saúde das pessoas. Principalmente no sentido de que eles podem diminuir o estresse, de que eles podem ajudar a dormir, eles podem fazer o paciente ter uma atitude mais otimista, né? Podem ter uma rotina mais regrada. E tudo isso é claro que tem efeitos muito, muito positivos e muito benéficos, né? Na saúde, mesmo de quem não tem nenhuma doença, né? Isso é claro e é muito importante de frisar, né? A questão de todos esses tratamentos ditos alternativos, eles não podem ser alternativos, no sentido de que eles devem ser encarados como tratamentos adicionais, tratamentos extras, além dos tratamentos convencionais que têm a sua eficácia comprovada. Nunca em substituição aos tratamentos convencionais, né, que são os receitados e acompanhados pelos neurologistas. E muito menos como promessas de curas milagrosas, porque aí, meu Deus, é pior ainda, né? Vocês percebem como pode ser extremamente perigoso e irresponsável a simples ideia de vender uma cura milagrosa para uma doença que não se conhece cura até hoje. Especialmente, por exemplo, quando é uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico, então ela está ali muitas vezes extremamente vulnerável, né? A pessoa fica meio perdida, fica confusa, assustada, ansiosa. E aí, de repente, vem uma pessoa que muitas vezes é alguém que ela confia muito, que ela ama muito, e vem dizendo que o neurologista dela não sabe de nada, que é tudo um bando de alarmistas, que ela viu essa reportagem lá, não sei aonde, ou que ela leu lá no Zap Zap, que isso é tudo besteira, que é só ela começar a meditar todo dia, fazer yoga e mudar a alimentação dela, que a doença vai embora em 2 tempos. Gente, quem dera, né, fosse tão simples assim. Mas não é. E eu já ouvi histórias dos meus neurologistas, por exemplo, quando alguns pacientes deles desistiram do tratamento convencional acompanhado, né, pelo neurologista, para ir em busca desses tratamentos mirabolantes e tudo mais. E aí, só para voltar alguns anos depois, já sem conseguir andar, preso numa cadeira de rodas e tudo mais, sabe? E aí já é tarde demais para poder reverter esses sintomas. Então, por favor, vamos sempre ser muito responsáveis com as sugestões e dicas que a gente está distribuindo por aí, beleza? Ah, então você foi embora do Brasil para buscar tratamento. Bom, e agora para finalizar esse vídeo, né, vamos falar de um assunto que vocês detestam, estão sempre correndo dele, mas que é importante, que é política. Pois é, né, você achou que não ia falar disso aqui, mas, gente, política está em tudo. E nesse caso, eu vou usar esse momento aqui para enaltecer os SUS. Então, a resposta, né, para essa frase do quinto mito é não. Eu não saí do Brasil para procurar tratamento no exterior. Na verdade, eu saí do Brasil apesar de estar recebendo um tratamento de qualidade e 100% gratuito. Então, caso algum dos meus amigos gringos esteja assistindo esse vídeo, o SUS é o Sistema Único de Saúde Brasileiro.
Então lá é um sistema totalmente gratuito e universal que atende a qualquer pessoa, até estrangeiros, quando estão em solo brasileiro, sem cobrar um centavo. E assim, acaba sendo um tema um tanto até polêmico, porque é um sistema que tem muitas falhas, infelizmente. E aí a gente poderia, né, ficar umas 3 horas aqui falando sobre isso, sobre as causas e tudo mais das falhas que o SUS tem, mas a grande questão é que ele é revolucionário, né? Porque ele realmente propõe um tratamento universal, independente de quem você seja, de onde você venha, qual a sua história, ele vai te tratar da mesma forma, com o mesmo tratamento, com o mesmo nível, independente se você é rico ou pobre, e estrangeiro, brasileiro, enfim. Então, por exemplo, né, vocês têm noção de quanto custa o medicamento mais comum utilizado nos primeiros anos ali do diagnóstico da esclerose múltipla? O preço de mercado de uma caixinha, que é suficiente para o tratamento para um único mês, fica em torno de R$7.000. R$7.000 em um mês. E aí, né, você tem que lembrar de, como eu já falei, é uma doença incurável e esses tratamentos são apenas para controle. Então, você vai tomar o resto da vida. Então, isso é R$7.000 todos os meses da sua vida. Mas o SUS oferece esse medicamento 100% grátis para todos os pacientes de esclerose múltipla. Aí é claro que você tem que fazer uma infinidade de exames e tudo mais para ter certeza, né, de que você realmente precisa daquele medicamento. E esse processo demora, mas ele existe, ele está lá. E as pessoas que se tratam pelo SUS não me deixam mentir. Então, aí o mesmo acontece com o medicamento que eu tomo agora aqui na Europa. Uma dose desse medicamento, que também é uma vez por mês, fica €1.600. €1.600 por mês. Então, assim, claro que eu pago apenas uma porcentagem bem pequena desse valor, mas eu só tenho acesso a esse desconto enorme porque eu pago o seguro-saúde aqui da Bélgica, que todo mundo, todos os cidadãos têm que pagar, sendo belgas ou não. Se você está morando aqui, você é obrigado a pagar esse seguro-saúde. Então, assim, é muito bom, é um ótimo sistema, mas vejam bem, é um país rico, riquíssimo da Europa, com uma população infinitamente menor que a do Brasil, e o sistema não é grátis. O sistema de saúde não é universal e grátis como o SUS é. Então, percebam o quão revolucionário é o nosso sistema único de saúde e vamos lutar para que ele seja melhorado, né? E por mais que ele seja bastante falho e tenha muito que melhorar, a saída é começar a investir direito nele para começo de conversa. E vamos parar de dar ouvidos para quem diz que ele tem que acabar e que a gente tem que privatizar, blá blá blá, porque não, né? Não, por favor. Bom, então é isso, meus queridos. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Muito obrigada por terem assistido até o final. Se você assistiu até o final, teve paciência. Mas eu espero, no fundo do meu coração, que vocês tenham aprendido pelo menos alguma coisa nova aqui, né? Alguma informação que vocês não sabiam antes. Essa é a ideia. Bom, e se foi esse o caso, se você aprendeu alguma coisa nova, compartilhe esse vídeo com algum outro esclerosado que você conheça, ou com alguma outra pessoa que tem alguém na família, ou algum amigo que tem alguma outra doença crônica também. Compartilha com algum amigo que você já ouviu chamando os outros de velho esclerosado, sem ter nada a ver com esclerose. Se vocês tiverem algum comentário, ou alguma sugestão, alguma dúvida, ou alguma crítica também, se acharem que eu falei alguma besteira aqui no vídeo, venham falar comigo, deixem um comentário aqui, ou falem comigo no Facebook ou no Instagram. Meu nome é Sara Paralovo, eu sou a única nos dois, você vai me achar, pode falar comigo, eu vou adorar continuar essa conversa. Né? Eu gosto muito, acho que deu pra perceber, né, que eu gosto muito de falar e gosto muito de falar sobre um assunto que é tão importante pra mim, né, que eu sei que é tão importante pra tanta gente. Então é isso, um abraço virtual em cada um de vocês e até!